Em uma mansão de silêncios luxuosos, um contrato foi assinado sem amor. Durante um jantar à luz de velas, um segredo do passado foi revelado. No altar, um beijo que não estava nos termos mudou tudo. E quando uma cláusula escondida ameaçou uma vida inocente, o amor teve que enfrentar armas, mentiras e verdades brutais. Antes de conhecer essa história arrebatadora de poder, paixão e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos de tirar o fôlego. Entre estantes antigas e o perfume sutil de papel envelhecido, os dedos dela deslizavam com precisão sobre as lombadas, buscando ordem no meio do caos. Marina Silva sempre encontrou refúgio entre os livros da Biblioteca Municipal de São Paulo. Era ali, no silêncio reverente dos corredores empoeirados, que se sentia verdadeiramente segura. O salário modesto de bibliotecária mal cobria as necessidades básicas, mas ela jamais trocaria aquele santuário por qualquer outro emprego. Naquela manhã de terça-feira, enquanto organizava uma sessão de biografias que havia sido bagunçada por estudantes desatentos, Marina escutou algo incomum. O som de passos ritmados ecoando pelo corredor principal. Não eram os passos apressados dos universitários atrasados, nem o arrastar cansado dos aposentados que vinham ler jornais. Eram passos decididos, seguros, que pareciam conhecer exatamente seu destino. O ar ficou subitamente mais denso quando ele apareceu na entrada da seção onde ela trabalhava, alto, trajando um terno impecável que certamente custava mais que seu salário anual. O homem a observou, com uma intensidade que a fez sentir como se fosse um livro sendo folheado página por página. Seus olhos escuros pareciam decifrar segredos que nem ela sabia possuir. Marina Silva. A voz dele era grave, controlada, sem pressa. Ela assentiu instintivamente, alisando o vestido simples que usava. Sim, sou eu. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Ele deu um passo à frente e Marina pôde sentir o perfume discreto, mas caro que emanava dele. Meu nome é Eduardo Mendonça. Preciso conversar com a senhorita sobre uma proposta. O sobrenome a fez engolir em seco. Mendonça. Mesmo quem vivia no mundo simples das estantes de livros conhecia esse nome. A família controlava um dos maiores conglomerados empresariais do país, com negócios que iam desde comunicações até energia renovável. Eduardo Mendonça era conhecido não apenas pela fortuna, mas também pela reputação de frieza nos negócios e pela vida pessoal hermética, que mantinha longe dos holofotes. Uma proposta? Marina repetiu, confusa. Senhor, acho que há algum engano. Eu trabalho aqui na biblioteca. Não tenho nada que possa interessar a alguém como o senhor. Sorriso quase imperceptível surgiu no canto da boca dele. Acredite, senhorita Silva. A senhorita tem exatamente aquilo de que preciso. Eduardo olhou ao redor da biblioteca quase vazia, depois fixou os olhos nela novamente. Este não é o local adequado para nossa conversa. Gostaria que me acompanhasse para almoçar. Marina sentiu o coração acelerar. Eu não posso sair durante o expediente. E francamente, senhor Mendonça, não entendo o que um homem como o senhor quer comigo. Uma hora de almoço. Isso é tudo que peço. Eduardo tirou um cartão do bolso interno do paletó e o estendeu para ela. Se depois do que eu tiver para lhe dizer, a senhorita decidir que não tem interesse, eu desapareço de sua vida e nunca mais a incômodo. Marina pegou o cartão com dedos trêmulos. O papel era espesso, de qualidade superior, com apenas o nome dele e um número de telefone gravados em relevo dourado. Eu realmente não entendo. Entenderá. Eduardo consultou. O relógio. Um modelo que Marina reconheceu de revistas de luxo, que às vezes folheava na seção de periódicos. São 11h30. Posso buscá-la ao meio-dia? A proposta era absurda. Marina não conhecia aquele homem, não tinha ideia do que ele queria, e tudo naquela situação gritava perigo. Mas havia algo em seus olhos, não exatamente vulnerabilidade, mas uma urgência contida que a intrigou. Está bem, ela ouviu a própria voz dizer, surpresa com sua resposta. Mas apenas 1 hora. Eduardo assentiu. 1 hora será suficiente. Ele se virou para sair, mas parou na entrada da seção. Senhorita Silva,
Espero que compreenda que nossa conversa deve permanecer confidencial, independentemente de sua decisão final. Depois que ele se foi, Marina ficou parada entre as estantes, ainda segurando o cartão. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela se perguntou se havia acabado de cometer o maior erro de sua vida ou se estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. O resto da manhã passou como um borrão. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para o encontro marcado. Às 11h55, ela estava na entrada da biblioteca, nervosa e questionando sua sanidade. O carro que parou na frente era discreto, mas ela reconheceu imediatamente a elegância sutil que apenas o dinheiro verdadeiro podia comprar. Eduardo desceu e abriu a porta do passageiro para ela, um gesto que pareceu tão natural quanto respirar. O restaurante escolhido ficava no último andar de um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Marina nunca havia estado em um lugar assim, onde os garçons usavam luvas brancas e os preços no cardápio não tinham vírgula, porque eram altos demais para necessitá-la. Eduardo pediu para ambos, escolhendo pratos, que ela nem sabia pronunciar. Enquanto esperavam, ele a observou com aquela mesma intensidade perturbadora de antes. "A senhorita mora sozinha?" perguntou ele, direto ao ponto. Marina ficou tensa. "Por que quer saber?" "Porque minha proposta requer certas mudanças em sua vida atual." "Que tipo de proposta é essa, Sr. Mendonça?" Eduardo entrelaçou os dedos sobre a mesa. "Preciso de uma esposa." Marina quase engasgou com a água que estava bebendo. "Com licença." "Não uma esposa no sentido tradicional," ele continuou imperturbável. "Uma esposa contratual, por um período determinado, com termos específicos e compensação adequada." Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. "O senhor está propondo um casamento falso?" "Estou propondo um arranjo mutuamente benéfico." Eduardo tirou um envelope grosso do bolso interno do paletó. "Os termos estão todos aqui. O período do incidente seria de 2 anos. Durante esse tempo, a senhorita viveria em minha residência, participaria de eventos sociais como minha esposa e manteria a aparência de um casamento real para o público." Marina estava sem palavras. E em troca, R$100.000 por mês, mais todas as despesas pagas, roupas, cabeleireiro, carro, tudo o que for necessário para manter o papel. Ao final do contrato, um bônus de R$500.000. A quantia. Era impossível. Marina ganhava R$2.000 por mês na biblioteca. O que Eduardo estava oferecendo representava uma fortuna que mudaria não apenas sua vida, mas também... "Por que eu?" perguntou ela, ainda tentando processar a informação. Eduardo hesitou pela primeira vez desde que a conhecera. "A senhorita tem o perfil necessário. Educada, mas não pertencente ao mesmo círculo social. Bonita, mas de uma forma discreta. E, principalmente, alguém que pode desaparecer da vida pública após o término do contrato sem deixar rastros complicados." Marina se sentiu simultaneamente lisonjeada e insultada. "E por que precisa de uma esposa falsa? Isso não é relevante para nossa transação." "É relevante para mim." Eduardo a estudou por um longo momento. "Digamos que certas pressões, familiares e empresariais, tornam conveniente que eu apareça publicamente como um homem comprometido e estável." Marina olhou para o envelope sobre a mesa. 2 horas atrás, sua maior preocupação era organizar uma sessão de biografias. Agora estava sendo convidada a viver uma vida completamente diferente, por dinheiro que jamais havia sonhado possuir. "Preciso pensar", disse ela finalmente. "Claro." Eduardo consultou o relógio novamente. "Tem até amanhã às 8 da manhã. Isso não é muito tempo para uma decisão tão importante." "Senhorita Silva." Eduardo se inclinou ligeiramente para a frente. "Pessoas como eu não temos o luxo de decisões lentas. Se a resposta for não, preciso encontrar outra candidata rapidamente." Marina pegou o envelope, sentindo o peso dos documentos lá dentro. "E se eu aceitar? Então sua vida mudará completamente a partir de amanhã." Quando Eduardo a deixou de volta na biblioteca, Marina ainda estava em choque.
Ela guardou o envelope na bolsa, tentando agir normalmente pelo resto do dia, mas sabia que nada mais seria normal em sua vida. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Marina abriu o envelope e leu cada linha do contrato. Era detalhado, específico e absolutamente real. Eduardo Mendonça estava oferecendo a ela uma vida que parecia saída de um conto de fadas. Mas que preço essa transformação cobraria de sua alma? Enquanto as horas passavam e a decisão se aproximava, Marina sabia que estava prestes a cruzar uma linha da qual talvez nunca pudesse voltar. Mas havia algo que Eduardo não sabia, algo que tornava sua oferta não apenas tentadora, mas absolutamente necessária. O telefone tocou, às 23h47, interrompendo seus pensamentos angustiados. Do outro lado da linha, uma voz fraca, mas familiar, sussurrou seu nome, e Marina soube que sua decisão já estava tomada. Ela assinaria o contrato, mas não pelas razões que Eduardo imaginava. Marina acordou na manhã seguinte, com os olhos inchados e a certeza pesando no peito como uma pedra. A ligação da noite anterior havia durado apenas 3 minutos, mas foi suficiente para confirmar o que ela já sabia. Não havia escolha real a ser feita. Marina, desculpa ligar tão tarde. A voz de Clara, sua irmã mais nova, soava fraca e cansada. Os médicos disseram que preciso começar o novo tratamento na semana que vem. É caro, Mari, muito caro. Clara tinha apenas 22 anos e lutava contra uma doença rara que atacava seu sistema imunológico. Os custos médicos já haviam consumido as economias da família, e o tratamento experimental que poderia salvar sua vida custava uma fortuna que Marina jamais conseguiria reunir com seu salário de bibliotecária. Agora, olhando para o contrato, espalhado sobre a mesa de seu pequeno apartamento, Marina sabia que Eduardo Mendonça havia aparecido em sua vida como uma resposta às suas orações mais desesperadas. O dinheiro oferecido seria mais que suficiente para cobrir todos os tratamentos de Clara e ainda garantir um futuro seguro para ambas. Às 7h30, Marina ligou para o número no cartão que Eduardo havia lhe dado. Senhor Mendonça? É Marina Silva. Aceito sua proposta. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza, senhorita Silva? Absoluta. Ótimo. Um carro passará para buscá-la às 9 horas. Traga apenas o essencial, roupas íntimas e alguns objetos pessoais de valor sentimental. Todo o resto será providenciado. Marina sentiu um frio na barriga. A realidade da situação começava a se materializar. Para onde vamos? Para sua nova casa. O carro que chegou às 9 em ponto era diferente do anterior. Maior, mais luxuoso, com vidros escuros que impediam qualquer um de ver quem estava dentro. O motorista, um homem de meia idade com aparência profissional, cumprimentou-a educadamente e carregou sua única mala. Durante o trajeto pela cidade, Marina observou como os bairros mudavam gradualmente. Saíram da periferia onde ela morava, passaram pelo centro comercial, atravessaram as áreas residenciais de classe média até chegarem aos Jardins, o bairro mais elegante de São Paulo. A mansão Mendonça era impressionante. Um palacete de estilo neoclássico, cercado por jardins perfeitamente cuidados e muros altos que garantiam privacidade absoluta. Marina sentiu-se minúscula quando o portão eletrônico se abriu e o carro adentrou a propriedade. Eduardo a esperava na entrada principal, mas agora não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos a observava com olhos calculistas. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável e ela usava um conjunto de 2 peças que gritava discrição cara. Marina, esta é a Helena Mendonça, minha mãe. Eduardo fez as apresentações formalmente. Mãe Marina Silva, minha futura esposa. Helena estendeu uma mão perfeitamente manicurada, mas seu sorriso não chegou aos olhos. Prazer conhecê-la, querida. Eduardo me contou sobre vocês. Marina apertou a mão oferecida, sentindo imediatamente que estava sendo avaliada como uma mercadoria. O prazer é meu, senhora Mendonça. Por favor, me chame de Helena.
A mulher mais velha deu uma olhada discreta, mas obviamente crítica, na roupa simples de Marina. Imagino que tenha muito o que aprender sobre nossa família. Eduardo interveio suavemente. Mãe, Marina deve estar cansada da viagem. Que tal deixarmos as apresentações formais para mais tarde? Helena assentiu, mas Marina percebeu a tensão, não dita entre mãe e filho. Claro, querido. Providenciei para que Carmen preparasse o quarto de hóspedes para Marina. Na verdade, Eduardo corrigiu, Marina ficará na suíte principal comigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena arqueou uma sobrancelha claramente surpresa. Eduardo, pensei que havíamos concordado... Mãe, Marina é minha noiva. É natural que divida meu quarto. Marina sentiu o rosto queimar. Essa parte não havia sido discutida no contrato. Ela se perguntou o que mais Eduardo havia omitido de suas condições específicas. Claro, Helena disse finalmente seu tom gélido, como quiserem. Um homem uniformizado apareceu para pegar a mala de Marina e Eduardo a guiou escada acima. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. Pisos de mármore, obras de arte nas paredes, lustres de cristal que pareciam custar mais que seu apartamento inteiro. A suíte principal ocupava uma ala inteira do segundo andar. Marina nunca havia visto um quarto tão grande. Havia uma sala de estar, um escritório, um closet do tamanho de seu antigo quarto e um banheiro que mais parecia um spa. Você pode usar o closet da direita, Eduardo disse, abrindo as portas de um armário completamente vazio. Amanhã uma personal shopper virá para providenciar seu guarda-roupa. Marina olhou ao redor, sentindo-se completamente fora de lugar. Eduardo, sobre dormirmos no mesmo quarto, isso não estava no contrato. Ele se virou para encará-la. Marina, se vamos convencer as pessoas de que somos um casal apaixonado, precisamos parecer confortáveis um com o outro. Minha mãe é observadora, assim como os funcionários. Quartos separados levantariam suspeitas. Mas nós mal nos conhecemos. É uma cama, king size. Há espaço suficiente para mantermos nossa privacidade. Marina sentiu-se encurralada, mas sabia que não estava em posição de negociar. Está bem, mas preciso de algumas regras básicas. Eduardo assentiu. Que tipo de regras? Privacidade no banheiro. Nada de intimidade física além do necessário para manter as aparências em público. E quero saber com antecedência, sempre que houver eventos ou situações onde precisarei representar. Justo. Eduardo consultou o relógio. Tenho uma reunião em 1 hora, mas antes preciso lhe explicar algumas coisas sobre nossa história oficial. Eles se sentaram na área de estar do quarto, e Eduardo abriu uma pasta que havia trazido. Oficialmente nos conhecemos há 6 meses através de um amigo em comum. Você estudou literatura na USP, trabalha com curadoria de biblioteca especializada em obras raras e decidimos manter nosso relacionamento discreto até agora. Marina tentou absorver as informações. E por que decidimos nos casar agora? Porque estamos apaixonados e não vemos razão para esperar mais. A palavra apaixonados soou estranha vinda dele, pronunciada com a mesma neutralidade com que poderia dizer está chovendo. Eduardo, Marina disse hesitantemente, posso perguntar por que realmente precisa fazer isso? Por que não se casar de verdade com alguém do seu meio social? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela que dava para os jardins. Minha família tem certas expectativas, há pressões relacionadas aos negócios que exigem que eu apresente uma imagem de estabilidade. Que tipo de pressões? Nada que você precise se preocupar. Marina percebeu que havia chegado ao limite do que Eduardo estava disposto a compartilhar. E sua mãe? Ela sabe da verdade? Minha mãe acredita no que eu escolho contar para ela. Mais evasivas. Marina começou a perceber que havia se envolvido em algo muito mais complexo do que um simples arranjo financeiro. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava em suas reuniões, Marina explorou a mansão. Era bonita, mas fria, como um museu bem decorado onde ninguém realmente vivia. Os funcionários eram educados, mas distantes, e ela se sentia como uma intrusa em cada cômodo que visitava.
No final do dia, quando Eduardo retornou, encontrou Marina no jardim, sentada em um banco de pedra diante de uma fonte ornamental. Como foi seu primeiro dia como futura senhora Mendonça? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Estranho, Marina admitiu. Tudo é tão perfeito, como se nada aqui fosse realmente usado ou vivido. Eduardo olhou para a mansão, vendo-a talvez pelos olhos dela pela primeira vez. Minha mãe sempre prezou pela ordem e aparência acima de tudo. E você, o que preza? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Eficiência, resultados, controle. Marina o observou perfil enquanto ele falava. Mesmo relaxado, Eduardo mantinha uma postura rígida, como se estivesse sempre em guarda. Deve ser cansativo. O quê? Estar sempre no controle. Eduardo a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. É necessário. Naquela noite, quando se preparavam para dormir, a tensão no quarto era palpável. Eduardo havia insistido que ela usasse o banheiro primeiro, e quando Marina saiu, já de camisola, encontrou-o sentado na poltrona lendo documentos. Você não vem se deitar? Perguntou ela, sentindo-se ridícula por fazer a pergunta. Vou terminar. Alguns papéis primeiro. Marina se deitou no lado esquerdo da cama enormes, puxando os lençóis até o queixo. O colchão era tão grande que Eduardo poderia dormir no outro lado sem que ela nem sentisse sua presença. Mas quando ele finalmente se juntou a ela, horas depois, Marina descobriu que estava errada. Ela acordou brevemente quando sentiu o colchão ceder com o peso dele, e por um momento ficou hiperconsciente de sua respiração, do calor de seu corpo mesmo à distância, da estranheza íntima de dividir uma cama com um completo estranho. Pela manhã, Eduardo já havia saído quando ela acordou. Sobre o criado mudo, encontrou um cartão com uma mensagem escrita à mão. A personal shopper chegará às 10 horas. Helena a acompanhará. Seja paciente com ela. Tem boas intenções, mesmo quando não parece. Marina sorriu involuntariamente. Era o primeiro sinal de humanidade real que Eduardo havia demonstrado desde que se conheceram. Mas sua tranquilidade momentânea foi interrompida quando Helena apareceu na porta da suíte, já perfeitamente vestida e maquiada às 8h30 da manhã. Bom dia, querida. Espero que tenha dormido bem. O tom era educado, mas os olhos de Helena a escaneavam criticamente. Temos muito trabalho pela frente. Marina teve a sensação de que sua verdadeira transformação estava prestes a começar e não sabia se estava preparada para o que isso significaria. A transformação de Marina Silva em Marina Mendonça foi um processo meticuloso e, por vezes, doloroso. Helena supervisionou cada detalhe com a precisão de um general comandando uma operação militar. A personal shopper, uma mulher chamada Isabela que falava sobre tecidos e cortes como se fossem segredos de Estado, trouxe dezenas de vestidos, sapatos, bolsas e acessórios. Sua postura precisa mudar, Helena observou enquanto Marina experimentava o 10º vestido da manhã. Uma Mendonça não caminha com os ombros curvados. Marina endireitou os ombros, sentindo-se como uma boneca sendo vestida. Desculpe, não estou acostumada com saltos tão altos. Você se acostumará. Eduardo espera que sua esposa cause uma boa impressão. Durante os próximos dias, Marina foi submetida a uma série de aulas que Helena havia arranjado. Etiqueta social, história da arte, conversação em francês, postura e até mesmo como segurar uma taça de vinho corretamente. Era como um curso intensivo para se tornar uma pessoa completamente diferente. Por que é tão importante que eu saiba sobre vinhos franceses? Marina perguntou durante uma das sessões, particularmente frustrantes. Helena a olhou com uma expressão que misturava paciência forçada com exasperação genuína, porque na próxima semana você será apresentada oficialmente à sociedade como a noiva de Eduardo. Cada palavra que disser, cada gesto que fizer, será analisado e julgado. Não podemos permitir que você constrange a família. A palavra constrange doeu mais do que Marina esperava. Ela sabia que era uma intrusa naquele mundo, mas ouvir isso tão claramente a fez sentir-se ainda menor.
Eduardo, por sua vez, era uma presença constante, mas distante. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, geralmente encontrando Marina, já dormindo. Seus únicos momentos de interação real aconteciam durante o café da manhã, e mesmo assim eram conversas superficiais sobre a agenda do dia ou os progressos dos treinamentos de Marina. Como está se sentindo com tudo isso? Perguntou ele numa manhã enquanto lia o jornal financeiro. Marina mexeu os ovos no prato sem muito apetite. Honestamente, como se estivesse perdendo minha identidade. Eduardo baixou o jornal e a olhou. É temporário. Em 2 anos você poderá voltar a ser quem era antes. E se eu não lembrar mais como era antes? A pergunta pareceu incomodá-lo. Você lembrará. Mas Marina não tinha tanta certeza. A cada dia que passava, sentia-se mais distante da bibliotecária simples que costumava ser. As roupas caras, as aulas de etiqueta, a constante preocupação. Com a aparência, tudo isso estava mudando não apenas como ela se via, mas como os outros a viam. Na quinta-feira da primeira semana, Eduardo anunciou durante o café da manhã que havia chegado a hora de sua primeira aparição pública, oficial. Há um evento beneficente amanhã à noite, disse ele, passando-lhe um convite elegante. Reorganizado pela Fundação São Paulo Criança. Será nossa primeira aparição como noivos. Marina sentiu o estômago se contrair. Eu ainda não me sinto pronta. Você está pronta, Helena interveio. Isabela trouxe o vestido perfeito para essa ocasião. Que tipo de evento é esse? Marina perguntou, tentando controlar o nervosismo. Um jantar de gala, cerca de 200 pessoas da elite paulistana. Empresários, políticos, artistas, Eduardo explicou com naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo. Marina engoliu em seco. 200 pessoas que perceberiam imediatamente que ela não pertencia àquele mundo. Não se preocupe, Eduardo continuou, talvez percebendo seu pânico. Você ficará ao meu lado o tempo todo. Apenas sorria, seja educada e deixe que eu conduza. As conversas. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ao lado dela, Eduardo respirava profundamente, aparentemente sem qualquer ansiedade sobre o evento. Como ele conseguia estar sempre tão controlado? Na manhã seguinte, a casa foi tomada, por uma agitação controlada. Cabeleireiro, maquiador e Isabela chegaram cedo para preparar Marina para sua grande estreia. Ela foi penteada, maquiada e vestida como uma noiva prestes a caminhar até o altar. O vestido era um modelo de alta costura em azul marinho, elegante sem ser excessivo, que realçava sua figura de forma perfeita. Os sapatos eram de uma marca italiana que ela havia visto apenas em revistas, e as joias emprestadas por Helena eram genuinamente deslumbrantes. Quando Marina se olhou no espelho, quase não se reconheceu. A mulher que a encarava era sofisticada, elegante, pertencente àquele mundo de luxo, mas por baixo de toda aquela perfeição, ela ainda se sentia como uma impostora. Você está linda, disse Eduardo quando ela desceu as escadas. Pela primeira vez ela viu algo que poderia ser admiração genuína em seus olhos. Obrigada, Marina respondeu, sentindo-se estranhamente tímida. O evento era realizado no salão de um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Quando chegaram, Marina ficou impressionada com a grandiosidade do local. Flores exóticas por toda parte, mesas perfeitamente arrumadas, um quarteto de cordas tocando música clássica. Respire, Eduardo murmurou em seu ouvido quando a pegou pelo braço. Você está perfeita. As primeiras horas passaram em um borrão de apresentações. Marina sorriu tanto que seus músculos faciais começaram a doer. Repetiu muito prazer dezenas de vezes e tentou memorizar nomes que soavam todos iguais para ela. Eduardo, querido, uma mulher exuberante de aproximadamente 50 anos, se aproximou, beijando-o no rosto. Finalmente você trouxe a famosa noiva. Soubemos que vocês estavam namorando em segredo. Fernanda, esta é Marina. Eduardo fez a apresentação com naturalidade. Marina, Fernanda Oliveira, uma grande amiga da família. Marina estendeu a mão, mas Fernanda a puxou para um abraço. Querida, que lindeza! Eduardo escondeu você muito bem de nós.
Conte-me tudo, como se conheceram? Marina sentiu o pânico subir pela garganta, mas antes que pudesse responder, Eduardo interveio suavemente. Fernanda, você sabe como sou reservado. Preferimos manter nossa privacidade até termos certeza de que era sério. E agora tem certeza? Fernanda perguntou com um sorriso malicioso. Eduardo olhou para Marina, e por um momento ela viu algo que poderia ser ternura em seus olhos. Completamente. A resposta foi dada com tanta convicção que Marina quase acreditou que era verdade. Durante o jantar, Marina observou Eduardo em seu elemento natural. Ele circulava entre as mesas com facilidade, cumprimentando uns, conversando com outros, sempre com a palavra certa na hora certa. Era impressionante como ele conseguia manter dezenas de conversas superficiais, mas aparentemente significativas. Ele é impressionante, não é? Disse uma voz ao lado dela. Marina se virou e encontrou um homem de aproximadamente 35 anos, alto, com olhos verdes e um sorriso caloroso. Ele era bonito de uma forma mais acessível que Eduardo, menos intimidante, mais humano. Desculpe, não nos apresentamos. Ele continuou estendendo a mão. Dr. Rafael Cardoso. Marina Silva. Digo, Marina Mendonça. Ela se corrigiu, ainda não acostumada com o novo sobrenome. Rafael sorriu. Ainda se acostumando com a mudança? Posso imaginar como deve ser intimidante entrar neste mundo. Marina sentiu-se imediatamente à vontade com ele. É um pouco assustador, para ser honesta. Eduardo e eu somos amigos há muito tempo, Rafael explicou. Na verdade, fomos colegas de universidade. É raro vê-lo tão relaxado. Marina olhou para Eduardo, que estava conversando com um grupo de empresários do outro lado do salão. Relaxado? Ele está diferente desde que começou a namorar você. Mais leve, de certa forma. Marina ficou surpresa. Mesmo? Definitivamente. Eduardo sempre foi muito controlado, muito focado nos negócios. Nunca o vi se permitir se envolver emocionalmente com alguém. As palavras de Rafael a deixaram confusa. Se Eduardo estava diferente, ela não conseguia perceber. Para ela, ele ainda era o homem frio e controlado que havia aparecido na biblioteca. Você conhece bem a família Mendonça? Marina perguntou, curiosa. Rafael hesitou por um momento. Razoavelmente bem. Por que pergunta? Só curiosidade, ainda estou aprendendo sobre a família do meu noivo. Eduardo não fala muito sobre a família? Ele não é muito falante sobre nada, Marina admitiu. Depois se deu conta de que talvez tivesse sido muito honesta. Rafael riu. Isso é típico dele, mas Marina, posso dar um conselho? Eduardo pode parecer fechado, mas ele é um homem bom. Talvez você só precise de paciência para conhecê-lo de verdade. Antes que Marina pudesse responder, sentiu uma mão em seu ombro. Eduardo havia se aproximado sem ela perceber. Rafael, vejo que conheceu minha noiva, disse ele, seu tom cordial, mas com uma nota de algo que Marina não conseguiu identificar. Estava justamente dizendo a ela como você mudou para melhor, Rafael respondeu com um sorriso. Eduardo olhou para Marina, depois de volta para Rafael. Que gentil da sua parte. Marina, você está pronta para irmos? Amanhã temos um dia longo pela frente. No carro, durante o caminho de volta, Eduardo estava mais silencioso que o normal. Marina tentou puxar conversa algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos. Fiz alguma coisa errada? Ela perguntou finalmente. Eduardo a olhou parecendo surpreso. Por que pergunta? Você está diferente desde que conversamos com Rafael. Rafael é um bom amigo, Eduardo disse cuidadosamente, mas ele tem tendência a ser excessivamente familiar com pessoas que acabou de conhecer. Marina percebeu que havia algo mais na fala dele, mas não conseguiu decifrar o quê. Ele pareceu gentil. Ele é. Apenas cuidado para não se deixar levar pela simpatia dele. O que isso significa? Eduardo não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, suas palavras foram medidas. Significa que nem todos os amigos da família têm as melhores intenções. Marina sentiu um frio na barriga. Rafael tem más intenções? Não necessariamente, mas neste mundo, Marina, as pessoas nem sempre são o que parecem ser. Quando chegaram em casa, Marina subiu para o quarto com mais perguntas do que respostas. Havia algo que Eduardo não estava contando. Algo sobre Rafael, sobre a família,
sobre toda aquela situação. Enquanto se trocava, ela repensou a conversa. Rafael havia dito que Eduardo estava diferente, mais relaxado. Mas se isso fosse verdade, por que ela só via a versão controlada e distante dele? E mais importante, o que exatamente Eduardo estava escondendo dela? Quando ele entrou no quarto, Marina já estava deitada, fingindo dormir. Mas ela ficou acordada por horas, ouvindo a respiração dele ao lado, sentindo-se mais solitária do que nunca em meio a todo aquele luxo. Algo estava acontecendo, algo que ia além de um simples contrato matrimonial. Marina só não sabia ainda se deveria ter medo ou se deveria tentar descobrir a verdade. A primeira semana após o evento beneficente trouxe uma mudança perceptível na rotina da mansão Mendonça. Marina acordava encontrando jornais sociais espalhados pela mesa do café da manhã, com fotos dela e Eduardo destacadas nas páginas de sociedade. O príncipe dos negócios finalmente se rende ao amor, dizia uma manchete. Quem é a misteriosa noiva de Eduardo Mendonça? Questionava a outra. Você se saiu muito bem, Helena comentou numa manhã, folheando as páginas com aprovação. As fotos ficaram elegantes e os comentários são todos positivos. Marina observou as imagens dela mesma sorrindo ao lado de Eduardo. Eles pareciam genuinamente apaixonados, um testemunho da capacidade de Eduardo de controlar até mesmo suas expressões faciais. Quando será o próximo evento? Perguntou Marina, já temendo a resposta. Sábado. O jantar anual da Associação Comercial, Eduardo respondeu, olhando para cima de seus documentos. E na próxima semana, o coquetel de inauguração da nova Galeria de Arte da família Santana. Marina suspirou internamente. A vida social da elite paulistana parecia ser uma sucessão infinita de eventos onde as mesmas pessoas se encontravam para discutir os mesmos assuntos. Eduardo, ela disse hesitantemente, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu, mas não parou de ler seus papéis. Por quanto tempo precisaremos manter essa intensidade? Quero dizer, quantos eventos por semana? Por quê? Está se cansando já? Havia um tom ligeiramente defensivo em sua voz, que Marina não entendeu. Não é isso, é só que é muito diferente da vida que eu estava acostumada. Eduardo finalmente baixou os documentos e a olhou diretamente. Marina, você sabia o que estava aceitando quando assinou o contrato? Eu sabia que haveria eventos sociais. Não sabia que seria quase toda a noite. Não é toda a noite. Eduardo, Helena interveio suavemente. Talvez possamos espaçar um pouco os compromissos nas primeiras semanas. Marina ainda está se adaptando. Marina ficou surpresa com o apoio inesperado da sogra, mas Eduardo pareceu irritado. Mãe, não. Podemos parecer reclusos. As pessoas esperam nos ver. E elas nos verão, apenas não precisamos exagerar. Eduardo estudou as duas mulheres por um momento. Depois assentiu relutantemente. Está bem. Mas, Marina, você precisa entender que nossa visibilidade social é importante para os negócios. Mais uma vez, Marina sentiu que havia informações sendo omitidas. Que tipo de negócios? Nada que você precise se preocupar. A resposta, padrão de Eduardo, estava começando a irritá-la. Eduardo, se vou representar sua família em público, não acho que seja muito pedir para entender o básico sobre o que vocês fazem. Eduardo trocou um olhar com Helena antes de responder. Nossa empresa tem interesses em vários setores. Às vezes, as relações pessoais influenciam as decisões de negócios. Você está dizendo que nossa farsa de casamento é boa para os negócios? Estou dizendo que um homem casado inspira mais confiança que um solteiro. Marina não conseguiu evitar uma risada amarga. Então eu sou basicamente uma ferramenta de marketing? Eduardo ficou visivelmente desconfortável. Não é bem assim. Então como é? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do telefone de Eduardo. Ele atendeu imediatamente, obviamente aliviado pela interrupção. Alô? Sim, estou ciente. Quando? Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Ele desligou e se levantou apressadamente. Preciso ir.
Surgiu uma situação urgente no escritório. Depois que Eduardo saiu, Marina e Helena ficaram sozinhas na sala de jantar. Era a primeira vez que passavam um tempo significativo apenas as duas, sem a presença mediadora de Eduardo. Ele não é muito bom em explicar as coisas, é? Helena comentou, servindo mais café para si mesma. Marina ficou surpresa com a observação. Não, não é. Eduardo sempre foi assim, desde pequeno, guardava tudo para si, como se dividir informações fosse dar armas aos inimigos. E vocês, têm inimigos? Helena riu, mas não foi um som alegre. Querida, quando você tem o que nós temos, sempre há pessoas que querem tirar isso de você. Marina sentiu um arrepio. Que tipo de pessoas? Competidores, familiares ambiciosos, oportunistas? Helena fez uma pausa. Ex-namoradas ressentidas. Eduardo teve relacionamentos sérios antes? Houve algumas mulheres ao longo dos anos. Nenhuma que ele levasse realmente a sério. Helena estudou Marina com curiosidade. Até você. Marina quase se engasgou com o café. Nós não... Quer dizer, é complicado. Todos os relacionamentos são complicados, querida. Mas posso ver como ele olha para você. Como ele olha para mim. Como se você fosse algo precioso que ele tem medo de quebrar. Marina ficou confusa. Helena, você sabe que nosso relacionamento começou de forma não convencional, certo? Helena sorriu. Querida, nenhum relacionamento nesta família começou de forma convencional. Meu casamento com o pai de Eduardo foi arranjado pelas famílias. Vivemos juntos por 30 anos e só descobrimos que nos amávamos de verdade nos últimos 5. A revelação surpreendeu Marina. Vocês tiveram um casamento arranjado? É mais comum do que você imagina em famílias como a nossa. O amor, quando vem, é um bônus. E se não vier? Helena deu de ombros. Então você aprende a viver com respeito mútuo e interesses compartilhados. Não é o pior destino do mundo. Marina passou o resto da manhã refletindo sobre a conversa. Será que Eduardo realmente a via de forma diferente, como Helena havia sugerido? Ou sua sogra estava apenas sendo gentil? Suas reflexões foram interrompidas, quando Carmen, a governanta, anunciou que havia uma visita. Dr. Rafael Cardoso está aqui, senhora. Disse que queria cumprimentá-la. Marina ficou surpresa. Ele não marcou o horário? Disse que estava passando pela região e resolveu fazer uma visita rápida. Marina hesitou. Eduardo havia deixado claro que ela deveria ser cuidadosa com Rafael, mas não havia explicado por quê. E ele não estava em casa para orientá-la sobre como proceder. Diga a ele que estarei lá em alguns minutos, ela decidiu. Rafael estava esperando na sala de visitas, admirando uma pintura na parede. Quando Marina entrou, ele se virou com aquele sorriso caloroso que a havia tranquilizado no evento. Marina, espero que não se importe com a visita imprevista. Estava voltando do hospital e pensei em passar aqui. Claro, não há problema. Eduardo não está, mas... Na verdade, vim falar com você. Rafael a interrompeu. Há algo que gostaria de discutir. Marina sentiu uma pontada de nervosismo. Do que se trata? Rafael olhou ao redor, como se verificasse se estavam sozinhos. É sobre Eduardo e sobre sua família. O que sobre eles? Marina, posso fazer uma pergunta direta? Você conhece a história completa da família Mendonça? Marina ficou na defensiva. Por que pergunta? Porque tenho a impressão de que Eduardo não contou tudo para você. E como médico da família há anos, sinto que tenho uma responsabilidade. Que tipo de responsabilidade? Rafael se aproximou baixando a voz. Marina, há coisas sobre esta família que você deveria saber, especialmente se vai se casar com Eduardo. Que tipo de coisas? Por exemplo, você sabe por que o pai de Eduardo realmente faleceu? Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Faleceu. Eduardo nunca me disse que seu pai havia... Ele sempre fala no presente. Rafael pareceu surpreso. Você não sabia? Carlos Mendonça partiu há 3 anos. Foi muito súbito, muito controverso. Controverso como? Houve rumores de que não foi natural. Problemas financeiros enormes na empresa.
Pressões de credores, investigações federais. Rafael fez uma pausa dramática. Alguns dizem que ele não conseguiu lidar com a pressão. Marina estava chocada. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada. Apenas compartilhando informações que você, como futura esposa, de Eduardo deveria conhecer. Por que está me contando isso? Rafael a olhou com uma expressão que misturava preocupação e algo mais que ela não conseguiu identificar. Porque me preocupo com você, Marina. Você parece genuína, real. E este mundo pode destruir pessoas como você. Como assim pessoas como eu? Pessoas boas. Pessoas que acreditam que todos ao seu redor têm boas intenções. Marina sentiu raiva subindo por sua garganta. E você acha que Eduardo tem más intenções comigo? Acho que Eduardo está desesperado. E homens desesperados fazem coisas que normalmente não fariam. Desesperado por quê? Rafael hesitou, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. A empresa está em sérias dificuldades financeiras. Há rumores de que Eduardo pode perder tudo, se não conseguir alguns contratos importantes nos próximos meses. E o que isso tem a ver comigo? Um homem casado, especialmente com uma esposa que inspire simpatia pública, tem mais credibilidade com investidores e parceiros de negócios. Marina sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Você está dizendo que Eduardo se casou comigo por dinheiro? Estou dizendo que você deveria fazer algumas perguntas e talvez investigar um pouco antes de assinar qualquer coisa definitiva. Antes que Marina pudesse responder, ouviram o som de um carro chegando. Rafael olhou pela janela e ficou tenso. Eduardo voltou mais cedo. Marina, por favor, não mencione nossa conversa. Pelo menos não até você ter tempo para processar o que eu disse. Por que não? Porque Eduardo pode não reagir bem ao saber que conversei com você sobre assuntos familiares. Rafael se dirigiu rapidamente para a porta. Pense no que eu disse, Marina, e se precisar conversar, você tem meu cartão. Ele saiu pela porta dos fundos, justamente quando Eduardo entrava pela frente. Marina ainda estava parada na sala de visitas, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir, quando Eduardo apareceu. Marina! Carmen disse que havia uma visita. Era apenas um vendedor. Ela mentiu, surpresa com a facilidade com que a mentira saiu de sua boca. Eduardo a estudou por um momento. Você está bem? Parece pálida. Estou ótima, apenas um pouco cansada. Eduardo se aproximou e, para surpresa dela, colocou a mão em sua testa. Não está com febre. O toque foi gentil, quase íntimo, e Marina sentiu seu coração acelerar. Mas as palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Homens desesperados fazem coisas que normalmente não fariam. Eduardo, ela disse impulsivamente, podemos conversar? Claro, sobre o quê? Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de desonestidade, manipulação, desespero. Mas tudo que viu foi a mesma expressão controlada de sempre. Sobre nós, sobre nosso acordo, sobre o que está realmente acontecendo aqui. Eduardo ficou imóvel. O que você quer dizer? Marina respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Quero dizer que tenho a sensação de que você não está me contando tudo. E se vamos continuar com isso, preciso saber a verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo a olhou por um longo momento, e Marina teve a impressão de que ele estava travando uma batalha interna entre contar a verdade e manter seus segredos. Finalmente ele falou. Marina, há coisas que são melhores deixadas no passado. Confie em mim, mas eu quero saber sobre seu pai. Eduardo ficou completamente rígido. Quem falou sobre meu pai? Marina percebeu que havia cometido um erro. Você nunca mencionou que ele havia partido. E como você soube? A pergunta foi feita com uma frieza que fez Marina sentir medo pela primeira vez desde que conhecera Eduardo. Ela percebeu que havia subestimado completamente a complexidade da situação em que se metera. Eduardo, por favor, não fique bravo, eu apenas... Quem falou sobre meu pai, Marina?
A repetição da pergunta, feita com ainda mais frieza, deixou claro que Eduardo não aceitaria evasivas. Marina percebeu que sua resposta poderia mudar tudo entre eles, para melhor ou para muito pior. O silêncio na sala parecia se estender por uma eternidade. Marina olhava para Eduardo, vendo pela primeira vez uma expressão que não conseguia decifrar completamente. Uma mistura de raiva, medo e algo que poderia ser traição. Ela percebeu que havia chegado a um ponto sem volta. Foi Rafael, ela disse finalmente, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. Ele veio aqui hoje e me contou sobre seu pai. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando controlar algo muito poderoso dentro dele. Quando os abriu novamente, Marina viu uma frieza que a assustou. O que exatamente Rafael disse a você? Que seu pai havia falecido há 3 anos, que houve circunstâncias controversas e que a empresa está com problemas financeiros. Eduardo começou a andar pela sala, suas mãos fechadas em punhos. Você acreditou nele? Eu não sei no que acreditar, Eduardo. Você nunca me contou nada sobre sua família, sobre seus negócios, sobre nada. Como posso saber em quem confiar? Você deveria confiar em mim, ele disse, parando de andar. E a encarando. Eu sou seu marido. Você é meu empregador, Marina corrigiu, as palavras saindo mais duras do que ela pretendia. Temos um contrato de negócios, lembra? A observação pareceu atingir Eduardo como um tapa. Ele ficou imóvel por um momento. Depois se dirigiu para o bar e serviu-se de um uísque, mesmo sendo apenas meio-dia. Você quer saber sobre meu pai? Ele disse finalmente, sem se virar para ela. Muito bem. Sim, Carlos Mendonça faleceu há 3 anos. Sim, houve circunstâncias controversas. E sim, a empresa enfrentou problemas financeiros sérios. Marina sentiu seu coração acelerar. O que aconteceu com ele? Eduardo bebeu o uísque de uma vez só. Meu pai era um homem orgulhoso. Construiu este império do nada, trabalhou 16 horas por dia durante 40 anos para dar à nossa família o que temos hoje. Ele se virou para ela, e Marina viu dor em seus olhos pela primeira vez. Quando os problemas começaram, a crise econômica, os contratos cancelados, as investigações, federais que nunca chegaram a lugar nenhum, ele começou a tomar decisões desesperadas, empréstimos com juros absurdos, parcerias com pessoas questionáveis, investimentos arriscados que apenas pioraram a situação. Marina se aproximou cautelosamente. Eduardo. Uma manhã, ele simplesmente não acordou. Ataque cardíaco fulminante. Os médicos disseram que foi o estresse, a pressão. Eduardo riu amargamente. Rafael estava lá quando aconteceu. Foi ele quem tentou reanimá-lo. Por isso você tem problemas com Rafael? Eu tenho problemas com Rafael porque ele não consegue manter a boca fechada sobre assuntos que não são da conta dele, Eduardo respondeu com frieza. E porque ele sempre teve uma queda por mulheres comprometidas. Marina sentiu um frio na barriga. O que isso significa? Significa que Rafael já tentou interferir nos relacionamentos de outros homens da família antes, incluindo o meu. Você teve outros relacionamentos sérios? Eduardo hesitou, como se estivesse decidindo quanto deveria revelar. Houve uma mulher. Há alguns anos. Íamos nos casar. Marina sentiu uma pontada de algo que não queria identificar como ciúme. O que aconteceu? Rafael aconteceu. Ele a convenceu de que eu era perigoso, controlador, que nossa família tinha segredos sombrios. Ela terminou comigo 2 semanas antes do casamento. E tinha segredos sombrios? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Marina, toda família rica tem segredos. A questão é se são segredos que machucam pessoas inocentes ou apenas segredos que protegem o que construímos. E os seus segredos, protegem ou machucam? Protegem, ele respondeu sem hesitar. Protegem você, protegem minha mãe, protegem nossos funcionários, protegem tudo que meu pai construiu. Marina sentiu-se ainda mais confusa. Eduardo, por que não me contou isso antes? Por que deixou que eu descobrisse através de Rafael? Eduardo serviu-se de outro uísque.
Porque queria que você me conhecesse sem os preconceitos que essa história traz. Queria que formasse sua própria opinião sobre quem eu sou e quem você é. Sou um homem que está tentando salvar o legado de sua família. Sou um homem que comete erros, mas que nunca machucaria alguém que é importante para ele. Marina percebeu que Eduardo havia quase dito algo diferente. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Ele assentiu. Por que eu? Das centenas de mulheres que você poderia ter escolhido para este arranjo, por que escolheu especificamente a mim? Eduardo ficou em silêncio por tanto tempo que Marina começou a pensar que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa, porque quando a vi naquela biblioteca, organizando aqueles livros com tanto cuidado, você me lembrou de alguém. Alguém que você amava, alguém que eu perdi. Marina sentiu o coração apertar. A mulher que ia se casar com você? Não. Eduardo olhou pela janela para os jardins. Minha irmã. A revelação a pegou completamente desprevenida. Você tem uma irmã? Tinha. Sofia. Era 3 anos mais nova que eu e a pessoa mais gentil que já conheci. Eduardo sorriu tristemente. Ela adorava bibliotecas. Dizia que livros eram as únicas coisas no mundo que nunca mentiam. Marina. Sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O que aconteceu com ela? Acidente de carro, há 5 anos. Estava voltando da universidade quando um motorista bêbado... Eduardo não conseguiu terminar a frase. Marina viu suas mãos tremendo ligeiramente. Eduardo, eu sinto muito. Quando a vi naquela biblioteca, por um momento foi como se Sofia estivesse ali. Não fisicamente. Vocês não se parecem tanto assim. Mas havia algo na forma como você tratava aqueles livros, como se cada um fosse precioso. Marina se aproximou dele, toda sua raiva e confusão evaporando diante da dor que via em seus olhos. É por isso que você nunca me toca? Ela perguntou, suavemente, porque eu a lembro dela. Eduardo a olhou surpreso. Eu não pensei que você havia notado. Eduardo, dividimos uma cama há 2 semanas. É meio difícil não notar que você age como se eu fosse feita de cristal. Ele riu, mas não foi um som alegre. Talvez eu haja assim porque você é feita de cristal, pelo menos neste mundo. Marina colocou a mão no braço dele. Eu não sou sua irmã, Eduardo, e não sou frágil. Eduardo olhou para a mão dela, em seu braço, depois para o rosto dela. Não? Não. Sou uma mulher adulta que fez uma escolha consciente e que está começando a se preocupar com você de uma forma que vai além do nosso contrato. A confissão saiu antes que Marina pudesse se impedir. Eduardo ficou imóvel, olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Marina. Eu sei que isso não estava no acordo, ela continuou rapidamente. Sei que complica as coisas, mas não posso fingir que não está acontecendo. Eduardo levantou a mão e tocou gentilmente o rosto dela. Você não tem ideia do que está dizendo. Tenho sim. Estou dizendo que este casamento falso está se tornando real para mim, mesmo que não seja para você. E se eu disser que também está se tornando real para mim? Marina sentiu o coração parar. Está. Em vez de responder, Eduardo se inclinou e a beijou. Não foi um beijo performático como os que eles trocavam em público, mas algo suave, hesitante, real. Marina sentiu algo dentro dela se derreter completamente. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eduardo, Marina sussurrou, o que estamos fazendo? Não sei, ele admitiu, mas sei que não quero parar. Eles ficaram assim por um momento, próximos demais, olhando um para o outro como se estivessem se vendo pela primeira vez. Marina sentiu que havia cruzado uma linha definitiva. Não havia mais como fingir que aquilo era apenas um acordo de negócios. O momento foi interrompido pelo som do telefone de Eduardo. Ele atendeu com relutância. Alô, o quê? Quando? Entendo. Estarei lá imediatamente. Ele desligou, sua expressão mudando instantaneamente. O que aconteceu? Marina perguntou. Problemas no escritório. Preciso ir. Eduardo pegou o paletó,
mas parou na porta e se virou para ela. Marina, sobre o que Rafael disse, sobre os problemas financeiros da empresa. É verdade que enfrentamos dificuldades, mas não sou desesperado o suficiente para usar você apenas como ferramenta de negócios. Não. Não. Se fosse apenas isso, teria escolhido alguém de uma família conhecida, alguém que trouxesse conexões úteis, não uma bibliotecária desconhecida que me faz questionar tudo o que pensei saber sobre mim mesmo. Depois que Eduardo saiu, Marina ficou sozinha na sala, ainda sentindo o gosto do beijo dele em seus lábios. Tudo havia mudado em questão de 1 hora. Ela havia descoberto segredos sobre a família, havia confessado seus sentimentos e havia sido beijada por um homem que estava começando a amar de verdade. Mas as palavras de Rafael ainda ecoavam em sua mente. Será que Eduardo estava sendo honesto sobre seus motivos? Ou seria ela apenas mais uma peça em um jogo muito mais complexo do que imaginava? Marina sabia que precisava de respostas. E talvez fosse hora de fazer sua própria investigação sobre a família Mendonça. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava no escritório e Helena havia saído para suas atividades sociais, Marina fez algo que nunca havia feito antes. Vasculhou a casa. Começou pelo escritório de Eduardo no andar superior. As gavetas estavam trancadas, mas Marina encontrou uma chave reserva no porta-joias de Helena. Aparentemente, até mesmo famílias ricas tinham seus pequenos segredos domésticos. O que encontrou a deixou simultaneamente aliviada e preocupada. Havia documentos financeiros que confirmavam as dificuldades da empresa, mas também evidências de que Eduardo estava trabalhando incansavelmente para resolver os problemas sem prejudicar funcionários ou parceiros. Não parecia o comportamento de um homem desesperado e sem escrúpulos. Mas então ela encontrou algo que mudou tudo. Uma pasta marcada como Confidencial, MS, suas próprias iniciais. Dentro da pasta havia um dossiê completo sobre sua vida. Não apenas informações básicas, mas detalhes íntimos, seus hábitos, suas preferências, informações sobre Clara e sua doença, até mesmo fotos dela na biblioteca que claramente haviam sido tiradas sem seu conhecimento. Marina sentiu náusea subindo por sua garganta. Eduardo não havia simplesmente a escolhido aleatoriamente. Ele havia a investigado, estudado, escolhido cirurgicamente, por razões que ela ainda não compreendia completamente. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta, ela encontrou um documento que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre sua situação. Era um relatório médico detalhado sobre Clara, incluindo informações que nem mesmo Marina sabia. E na última página, uma anotação, manuscrita que a gelou até os ossos. Confirmado, irmã única da candidata, doença rara, prognóstico incerto, sem tratamento experimental. Perfeita alavanca emocional para garantir compliance de longo prazo. Marina deixou o documento cair de suas mãos trêmulas. Eduardo não apenas sabia sobre Clara desde o início, ele havia planejado usar sua doença como forma de controle. Tudo havia sido calculado, manipulado, orquestrado. O beijo, as confissões, a aparente vulnerabilidade, tudo parte de um jogo muito mais complexo do que ela havia imaginado. Marina sentiu-se completamente traída. Mas mais que isso, sentiu-se estúpida por ter acreditado que alguém como Eduardo Mendonça poderia realmente se interessar por alguém como ela. Quando ouviu o carro chegando, Marina rapidamente recolocou tudo no lugar e correu para o quarto. Precisava de tempo para processar o que havia descoberto, para decidir o que fazer com essas informações. Uma coisa era certa: o jogo havia mudado completamente, e Marina estava determinada a descobrir exatamente o que Eduardo Mendonça realmente queria dela. Marina passou a noite inteira acordada, olhando para o teto enquanto Eduardo dormia pacificamente ao lado dela. Cada respiração dele a irritava mais. Cada movimento involuntário a lembrava de como havia sido ingênua. O homem que havia beijado com tanto carinho algumas horas antes era o mesmo que tinha um dossiê detalhado sobre sua vida, incluindo anotações sobre como usar a doença de sua irmã para controlá-la. Pela manhã, Marina estava determinada a confrontá-lo, mas Eduardo acordou antes dela
e saiu cedo para uma reunião importante. Deixou um bilhete dizendo que voltaria no final da tarde e que tinham o coquetel da galeria à noite. O coquetel. Marina havia se esquecido completamente. A ideia de ter que sorrir e fingir felicidade ao lado de Eduardo, sabendo o que sabia agora, que a fazia sentir-se fisicamente doente. Helena apareceu no café da manhã com sua elegância habitual, mas Marina percebeu que havia algo diferente em sua sogra, uma tensão que ela tentava esconder. — Você está bem, querida? Parece cansada. Helena observou servindo-se de café. — Não dormi muito bem, Marina admitiu. Nervosa com o evento de hoje à noite? Marina quase riu da ironia. — Algo assim. Helena a estudou por um momento. — Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? — Claro. — Você realmente ama meu filho? A pergunta a pegou desprevenida. Marina olhou para Helena, tentando decifrar se havia alguma armadilha por trás da questão. Por que pergunta? Porque uma mãe percebe essas coisas, e porque há algo em seus olhos hoje que me preocupa. Marina sentiu lágrimas se formando, mas conseguiu controlá-las. Helena, você conhece todos os arranjos que Eduardo fez para nosso casamento? Helena ficou imóvel. Que tipo de arranjos? Os financeiros, os contratuais. Um silêncio pesado se instalou entre elas. Helena colocou a xícara de café na mesa com cuidado excessivo. Marina, o que você descobriu? Você sabia que Eduardo me investigou antes de fazer a proposta? Que ele tem informações detalhadas sobre minha vida, sobre Clara, sobre tudo? Helena fechou os olhos. Meu Deus, você sabia. Eu sabia que Eduardo estava sendo meticuloso em sua escolha, mas não sabia da extensão. Marina sentiu raiva subindo. Meticuloso? Helena, ele tem anotações sobre como usar a doença da minha irmã para me controlar. Helena ficou pálida. Isso não pode ser verdade. Vi com meus próprios olhos. Helena se levantou abruptamente e começou a andar pela sala. Marina, preciso lhe contar algo. Algo que Eduardo não sabe que eu sei. O quê? Há 3 meses, antes de Eduardo fazer sua proposta, ele recebeu uma visita. Um homem que disse representar alguns credores da empresa. Marina sentiu um frio na barriga. Que tipo de credores? O tipo que não aceita não como resposta. Eles deram a Eduardo um ultimato. Encontrar uma forma de estabilizar a imagem da empresa e conseguir novos investimentos. Ou enfrentar consequências muito sérias. Que tipo de consequências? Helena hesitou. O tipo que poderia colocar toda a família em perigo. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está dizendo que Eduardo se casou comigo por medo? Estou dizendo que meu filho pode estar mais desesperado do que qualquer um de nós imagina. Naquele momento, Carmen entrou correndo na sala, visivelmente agitada. Senhora Helena, há homens na porta. Dizem que precisam falar com o senhor Eduardo urgentemente. Helena e Marina trocaram um olhar alarmado. Que tipo de homens? Helena perguntou. Homens de terno, senhora, muito sérios. Disseram que voltarão mais tarde se o senhor Eduardo não estiver. Helena empalideceu ainda mais. Marina, você precisa ligar para Eduardo agora. Marina pegou o telefone com mãos trêmulas. Eduardo atendeu no 3º toque. Marina? O que foi? Há homens aqui procurando você. Helena está preocupada. Houve um silêncio do outro lado da linha. Que tipo de homens? Homens de terno sérios? Eduardo suspirou profundamente. Diga a eles que estarei aí em 1 hora. E Marina, mantenha-se longe deles, está bem? Eduardo, o que está acontecendo? Falaremos quando eu chegar. Ele desligou, deixando Marina ainda mais confusa e assustada. Os homens voltaram 2 horas depois, exatamente quando Eduardo chegava em casa. Marina observou da janela do quarto enquanto eles conversavam no jardim. Não conseguia ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal de Eduardo deixava claro que não era uma conversa amigável. Quando os homens finalmente foram embora, Eduardo entrou na casa com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Uma mistura de raiva, medo e determinação. Precisamos conversar, ele disse assim que a viu. Eles se encontraram na biblioteca, longe de ouvidos curiosos. Eduardo fechou a porta e se virou para ela. Marina, há coisas
que preciso lhe contar. Coisas que deveria ter contado desde o início. Como o fato de que você me investigou antes de fazer sua proposta. Eduardo ficou imóvel. Como você soube? Encontrei o dossiê, com as anotações sobre Clara sendo uma alavanca emocional. Eduardo fechou os olhos e passou as mãos pelo cabelo. Marina, eu posso explicar. Pode? Então explique como você sabia sobre a doença da Clara antes mesmo de me conhecer. Explique como você planejou usar o sofrimento dela para me manipular. Não foi assim. Não foi? Então como foi, Eduardo? Eduardo se aproximou dela, mas... Marina recuou. Marina, por favor, deixe-me explicar. Sim, eu a investiguei. Sim, eu sabia sobre Clara. Mas não foi uma manipulação fria como você está pensando. Então, o que foi? Foi desespero. Desespero puro e simples. Eduardo se sentou pesadamente em uma poltrona. Os homens que estiveram aqui hoje, eles representam pessoas muito perigosas. Pessoas para quem meu pai devia muito dinheiro antes de partir. Marina sentiu medo real pela primeira vez. Que tipo de pessoas? O tipo que não se importa com métodos legais para recuperar dívidas. Eles me deram 6 meses para quitar tudo. Estamos no 5º mês. E quanto é tudo? 50 milhões de reais. A quantia era impossível de compreender. Marina se sentou também, sentindo as pernas fracas. Eduardo, por que não me contou isso antes? Porque não queria assustá-la. E por que... Ele hesitou. Porque quando comecei a conhecê-la de verdade, percebi que estava me apaixonando e não queria que soubesse que nosso relacionamento havia começado por motivos tão desesperados. Marina olhou para ele, tentando detectar se estava mentindo. Você está se apaixonando por mim? Estou apaixonado por você, Eduardo corrigiu. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Mesmo sabendo que isso complica todos os seus planos, especialmente por isso. Marina sentiu seu coração se acelerar, mas forçou-se a manter o foco. Eduardo, você realmente acreditava que um casamento falso resolveria seus problemas financeiros? Não totalmente, mas um homem casado inspira mais confiança em investidores. E você tem algo que outras mulheres do meu círculo social não têm. O quê? Autenticidade. Quando você sorri, as pessoas acreditam que é real. Quando você demonstra interesse, elas se sentem especiais. Você tem um carisma natural que não pode ser comprado ou ensinado. Marina não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou insultada. Então você me escolheu porque sou uma boa atriz? Eu a escolhi porque você é real. E porque, mesmo sem saber, você me deu algo que eu não tinha há anos. O quê? Esperança. Marina olhou para Eduardo, vendo vulnerabilidade genuína em seus olhos. Eduardo, o que vai acontecer se você não conseguir o dinheiro? Preferiu não saber. Eu quero saber. Eduardo suspirou. Primeiro eles tomarão todos os bens da empresa, depois os bens pessoais. E se isso não for suficiente, o quê? Eles encontrarão outras formas de recuperar o investimento. Marina sentiu um arrepio. Você está dizendo que sua vida está em perigo? Nossa vida, Marina. Se você continuar casada comigo, automaticamente se tornará um alvo também. A revelação a atingiu como um raio. É por isso que você tem sido tão protetor? Por isso não quer que eu saia sozinha? Parcialmente, sim. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia descoberto. Eduardo, há mais alguma coisa que você não me contou? Eduardo hesitou. Há uma possibilidade, uma forma de resolver tudo. Que forma? Um contrato muito lucrativo, com uma empresa internacional. Eles estão dispostos a investir na nossa empresa, mas eles querem conhecer você. Primeiro, querem ter certeza de que somos um casal estável e confiável. Marina riu amargamente. E somos. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Podemos ser, se você quiser. O que isso significa? Significa que não quero mais um casamento falso, Marina. Quero um casamento real, com você. Marina sentiu o coração parar. Eduardo, eu sei que começou como um arranjo, sei que
Você tem todas as razões para não confiar em mim. Mas, Marina, o que sinto por você é real. Mais real que qualquer coisa que já senti na vida. Marina olhou para ele, vendo sinceridade em seus olhos, mas ainda sentindo-se confusa e machucada. Pelas revelações. Eduardo, preciso de tempo para pensar. Quanto tempo? Já não sei, talvez devêssemos cancelar o evento de hoje à noite. Não podemos. Os investidores estarão lá. É nossa única chance de causar uma boa impressão. Marina suspirou. Então vamos. Mas Eduardo... Sim? Não. Toque em mim esta noite. A menos que seja absolutamente necessário para manter as aparências. Preciso de espaço para processar tudo isso. Eduardo assentiu, claramente magoado, mas respeitando sua decisão. Entendo. Naquela noite, no coquetel da galeria, Marina se forçou a sorrir e conversar com dezenas de pessoas, incluindo os investidores internacionais que Eduardo havia mencionado. Eles eram um casal alemão simpáticos e interessados genuinamente no trabalho da empresa Mendonça. Vocês fazem um casal tão harmônico, comentou a esposa do investidor. É raro ver tanta sintonia entre pessoas tão jovens. Marina sorriu, sentindo-se como uma fraude completa. Obrigada. Durante toda a noite, ela observou Eduardo interagir com os convidados, vendo pela primeira vez como ele realmente trabalhava. Era charmoso sem ser falso, inteligente sem ser arrogante e genuinamente interessado nas pessoas com quem conversava. Mas Marina também notou os momentos em que ele achava que ninguém estava olhando, como seus ombros se curvavam ligeiramente com o peso da pressão, como ele massageava discretamente as têmporas quando pensava que ela não estava vendo. Por volta das 11 da noite, quando estavam se preparando para ir embora, os investidores alemães se aproximaram. Eduardo, Marina, foi um prazer conhecê-los melhor esta noite, disse o homem. Gostaríamos de agendar uma reunião para a próxima semana, para discutir nossa proposta em detalhes. Eduardo tentou disfarçar seu alívio, mas Marina o conhecia bem o suficiente agora para perceber. Será um prazer. No carro, durante o caminho de volta para casa, eles ficaram em silêncio. Marina observava as luzes da cidade passando pela janela, pensando em tudo o que havia descoberto naquele dia. Marina, Eduardo disse finalmente, obrigado por esta noite. Sei que não foi fácil para você. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Se você conseguir esse contrato, se resolver todos os problemas financeiros, você ainda vai querer continuar casado comigo? Eduardo parou o carro no acostamento e se virou para olhá-la. Marina, você realmente acha que meus sentimentos por você tem alguma coisa a ver com dinheiro ou contratos? Não sei o que pensar mais. Eduardo pegou as mãos dela gentilmente. Então deixe-me ser muito claro. Mesmo que eu perdesse tudo amanhã, a empresa, a casa, todo o dinheiro, eu ainda quereria ficar com você. Porque você é a primeira pessoa em anos que me faz sentir que posso ser apenas Eduardo. Não o herdeiro dos Mendonça ou o salvador da empresa familiar. Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de mentira, mas tudo que viu foi sinceridade. Eduardo, eu... Antes que ela pudesse terminar, o telefone dele tocou. Eduardo olhou para a tela e ficou tenso. É Rafael, ele disse. Deve ser sobre sua irmã. Marina sentiu pânico imediato. Clara, o que tem, Clara? Eduardo atendeu rapidamente. Rafael, o que... Quando? Entendo. Estamos indo para aí agora. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão grave. Marina, precisamos ir para o hospital. Clara teve uma complicação. O mundo de Marina desabou. Tudo mais. Os segredos, os investidores, o casamento, deixou de importar diante da possibilidade de perder sua irmã. Ela vai ficar bem? Marina perguntou, sua voz quebrando. Eduardo segurou suas mãos mais firmemente. Vamos descobrir juntos. Enquanto corriam para o hospital, Marina percebeu algo. Independentemente de todos os segredos e manipulações, Eduardo estava ali para ela no momento em que mais precisava. E isso tinha que significar alguma coisa. O hospital estava mergulhado, na quietude peculiar das madrugadas, quebrada apenas pelos sons dos equipamentos médicos
e passos apressados de enfermeiros pelos corredores. Marina caminhava de um lado para o outro na sala de espera, suas mãos tremendo enquanto Eduardo tentava obter informações na recepção. "O que está demorando tanto?" Marina murmurou, mais para si mesma do que para alguém específico. Quando Eduardo voltou, seu rosto não revelava boas notícias. "Rafael está com ela agora. Disse que foi uma reação adversa ao novo medicamento, mas que está estabilizada." Marina sentiu suas pernas fraquejarem. Reação adversa? Isso significa que o tratamento não está funcionando? Não necessariamente. Às vezes o corpo precisa de tempo para se adaptar. Eduardo a guiou para uma cadeira e se sentou ao lado dela. Pela primeira vez, desde que se conheceram, Marina não se preocupou em manter distância ou aparências. Ela precisava de conforto humano, e Eduardo era tudo o que tinha naquele momento. "Eduardo", ela disse com a voz embargada, "se alguma coisa acontecer com Clara, não vai acontecer nada. Você não pode prometer isso. Posso prometer que faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. O melhor tratamento, os melhores médicos, tudo." Marina o olhou através das lágrimas. "Mesmo que isso custe uma fortuna que você não tem." Eduardo pegou as mãos dela e a segurou firmemente. "Marina, há coisas mais importantes que dinheiro." "Desde quando?" "Você acredita nisso?" "Desde que conheci você." Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu no corredor, ainda vestindo o jaleco médico. Seu rosto estava cansado, mas não havia desespero em sua expressão. "Como ela está?" Marina se levantou imediatamente. "Estável." A reação foi forte, mas conseguimos controlá-la. "Ela está dormindo agora, mas já pode receber visitas." Marina sentiu um alívio tão grande que quase desmaiou. Eduardo a segurou pelo braço, oferecendo apoio. "Posso vê-la?" Marina perguntou. "Claro." Quarto 412. Quando Marina se dirigiu para o elevador, Eduardo hesitou. "Vá", Rafael disse a ele. "Ela precisa de você." Eduardo olhou para Rafael com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar completamente.